fundamentalmente chama-nos para ouvir a palavra de Deus com o coração. E para ouvir a palavra de Deus com o coração, aquilo que nós procuramos fazer é silêncio. Silêncio, quietude e simplicidade. E ficamos durante um tempo apenas à escuta, com o coração. E este é o convite que fazemos a todas as pessoas. E agora, nesta fase inicial, o convite que fazemos é ao Sr. Padre para usar então da palavra e levar-nos por este caminho, com ser grande, mais um bocadinho, Sr. Padre. Muito obrigada. Antes, se calhar, ia apresentar o Padre Mário também. Sim, claro, é isso. Então, o Padre Mário de Sousa é natural de Vila Real de Santo António, é presbítero da Diocese do Algarve e conta com 24 anos de sacerdócio. É formado em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia de Évora, licenciado em Teologia pela Universidade Católica de Lisboa, licenciado em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e doutorado também em Teologia Bíblica pela Universidade Gregoriana de Roma. Para além, ou melhor, atualmente é pároco na Matriz de Portimão, desde 2009, e entre outras funções é também professor no Instituto Superior de Teologia de Évora e presidente da Associação Bíblica. Deixando esta vertente mais formal da sua apresentação, o Padre Mário tem sido uma bênção e um instrumento de Deus aqui na comunidade paroquial de Portimão. Tem sido um verdadeiro construtor de fé, de verdade e de caridade junto da sua comunidade. E poderia dizer que o Senhor tem feito maravilhas nesta comunidade através do Padre Mário, sendo seu instrumento. Posso dar o meu exemplo pessoal, e que é apenas um exemplo entre tantos outros exemplos de irmãos da paróquia, que comecei a minha caminhada em 2014 pela catequese de adultos, com o Padre Mário, recebi o batismo, recebi o crisma, recebi o matrimónio nestes anos, ao longo destes anos, sempre na sua companhia, e também tenho, portanto, tido uma vida mais ativa na comunidade, muito por também contribuição do Padre Mário. E, portanto, como eu, somos muitos nesta comunidade assim. E é também por ele que vim para a comunidade, por este caminho todo, que acabei por vir também para a comunidade de meditação, Mundial de Meditação Cristã, e por isso que estou cá hoje também. Por isso, muito obrigado. Por isso, e porque acho que disse aquilo que é o mais importante, Padre Mário, muito obrigado por ter aceito o convite. E sim, agora deixava a palavra consigo. Obrigado. E obrigado a todos também por estarem cá. Obrigado, João. Obrigado a todos que estão a ouvir. Sim? Ok. Obrigado pelo convite. Terei alguns apontamentos para esta nossa conversa. O João disse-me que era mais uma conversa do que uma conferência, não é? Estou a ver muitas caras conhecidas, outras que não conheço, mas que esta partilha também que vamos fazer possa ajudar-nos a sentirmos também assim em comunhão uns com os outros. O tema é naturalmente um tema que é um tema fundamental na vida de um cristão, a escuta do Mestre. E gostaria de começar, de facto, esta nossa conversa invocando a presença do Espírito Santo, para que seja Ele a conduzir-nos e a iluminar-nos, levando do ouvido ao coração aquilo que vamos partilhar e aquilo que vamos escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E que a renovação da terra, Senhor, comece no nosso coração e na nossa vida. Iluminai-nos a inteligência com a sabedoria do vosso Espírito, para que possamos entender o que nos dizeis e, sobretudo, aquecei-nos o coração
para que o possamos escutar verdadeiramente e viver. Glória a vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olhem, eu gostava de começar este nosso encontro, como não podia deixar de ser, com a palavra de Deus. E de começar precisamente e deixar-nos guiar ao longo desta nossa conversa pelo Evangelho mais antigo, o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, logo no início do ministério de Jesus, apresenta-nos aquilo a que podemos chamar o dia típico de Jesus. E apresenta-nos este dia típico depois de Jesus ter formado uma pequenina comunidade de 4 pessoas, de 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, para nos dizer precisamente que, se é o dia típico de Jesus, agora que Jesus constituiu esta comunidade de discípulos, há de ser também o dia tipo ou o dia típico dos seus discípulos. E apresenta-nos 4 momentos. O dia típico de Jesus aparece-nos no primeiro capítulo de São Marcos, dos versículos 21 ao versículo 39. Apresentam-nos 4 momentos. Mas para a nossa conversa de hoje, eu gostaria de ler e meditar e de partir a partir do 4º momento, que porventura será também o primeiro. São precisamente os versículos, capítulo 1 de São Marcos, versículo 35 a 39. E leio, se me permitem. De manhã, muito cedo, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e retirou-se para um lugar deserto e aí rezava. Simão e os que estavam com ele foram à sua procura e quando o encontraram disseram-lhe: todos te procuram. Ele disse-lhes: vamos a outra parte, às povoações vizinhas, a fim de proclamar aí também, pois foi para isso que eu saí. E foi, pregando nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsando os demónios. É muito bonito nós repararmos que o dia tipo de Jesus, ou seja, todos os seus dias, terminam e começam, como quisermos olhar, na intimidade com Deus. Nestes momentos, Jesus fortalece a sua relação de filiação com o Pai, para que nada na sua vida aconteça fora da íntima comunhão com aquele que o enviou. De alguma forma, podíamos dizer assim, é o momento de rever o seu dia, do dialogar com o Pai, e por outro lado, de preparar um novo dia que se inicia. Para quê? Para que o seu dia seja espiritual, que o mesmo é dizer, em comunhão com Deus e vivendo de acordo com o projeto do Pai. Ou seja, é na oração que Jesus fundamenta o seu dia. E é na oração, no diálogo com o Pai, que ele o revê. E isto está bem explícito no que acontece imediatamente a seguir. São Marcos diz-nos que Jesus foi para um lugar deserto, ainda escuro, e aí rezava. Entretanto, Simão e os outros discípulos vêm à sua procura porque as pessoas se querem apoderar de Jesus. Todos te procuram, diz Simão. Fazes tu aqui? Quase que poderíamos ouvir dizer, estás a perder tempo. As pessoas à tua procura e tu aqui neste lugar deserto. As pessoas querem se apoderar de Jesus, mas é interessante repararmos que Jesus não o permite. E diz, vamos a outra parte, às povoações vizinhas, a fim de proclamar aí também, pois foi para isso que eu saí. A evangelização de Jesus, a sua vida, o seu ministério, está sempre ancorada no discernimento da vontade de Deus, que ocorre na escuta orante. Por isso encontramos aqui a contraposição entre duas vontades. A vontade dos discípulos, que o querem levar de novo para junto da multidão que o procura e se quer apropriar dele, e a vontade do Pai, que Jesus sabe que é que parta para outros lugares.
A finalidade de Jesus é ir sempre mais além. Quase que podemos sentir, no entanto, a sua vontade humana. E a sua vontade humana é ficar ali. As coisas estão a correr bem, a evangelização vai de vento em popa, as pessoas procuram-no, diz Simão, querem mais. Mas a escuta da voz do Pai faz perceber que é necessário contrariar a sua vontade. Por isso é interessante repararmos que o Catecismo da Igreja Católica diz que, e cito, a oração é um combate. Um combate contra quem? Continua o Catecismo. Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador. É que, de facto, a oração obriga-nos ao confronto dos nossos projetos com o projeto de Deus, da nossa vontade com a vontade do Senhor. É, por outras palavras, o momento do discernimento. Diz-nos o livro do Êxodo que Deus ordenou a Moisés que lhe preparasse uma tenda, e dizendo assim, é ali que me encontrarei contigo. Êxodo 25, 22. E o bonito nome que foi dado a essa tenda foi precisamente Tenda do Encontro. Êxodo 27, 21. Era ali que Moisés escutava a palavra de Deus e nela discernia a vontade do Senhor. Ora, damos um pulo muito grande até o Evangelho de São João e encontramos uma expressão muito bonita, que às vezes acaba por passar despercebida porque é traduzida de uma forma diferente. Diz-nos assim o prólogo. E o Verbo encarnou, e normalmente é traduzido, e habitou entre nós. Mas o verbo que lá está no grego é o verbo skenó, que vem de skene, que significa tenda. E que poderíamos traduzir, e já aparece isto na nova tradução da Bíblia da Conferência Episcopal, estabeleceu a tenda entre nós. Isto é muito significativo, porque agora já não é numa tenda no deserto ou no templo de Jerusalém que Deus se encontra com o ser humano. É em Jesus, que pela sua encarnação estabeleceu a tenda entre nós para poder conosco estabelecer um diálogo e um diálogo de amor. Talvez por isso, não sei se vocês já alguma vez se aperceberam, os evangelhos nunca nos apresentam os discípulos a rezar. Essa oração é tão importante, não é? É muito estranho que os evangelhos nunca nos apresentem os discípulos a rezar. Lucas refere o pedido dos discípulos a Jesus para que os ensine a rezar. E depois vem o Pai Nosso. E Lucas e Mateus apresentam-nos o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, mais do que uma oração, é o resumo do Evangelho. Cada uma das palavras do Pai Nosso é um tratado sobre o Evangelho. E embora Mateus e Lucas nos apresentem este pedido dos discípulos, Marcos nunca nos apresenta nem sequer esse pedido. E reparamos neste episódio que Jesus, que se faz sempre acompanhar pelos discípulos, diz aqui que a minha internet está instável. Estão-me a ouvir bem? Sim? Ok. Se faz sempre acompanhar pelos discípulos, neste momento, neste texto que ouvimos, está sozinho. Os discípulos depois vão ter com ele. Por que é que isto é assim nos Evangelhos? Porque a oração dos discípulos é diferente da oração de Jesus. Para Jesus trata-se da intimidade com o Pai. Para os discípulos, a oração é sobretudo intimidade com Jesus, a palavra do Pai. É através de Jesus e em Jesus que eles escutam a voz do Pai. E é por isso que quer no início do Evangelho, quer depois no Monte da Transfiguração, ouvimos Deus intervir e dizer: este é o meu Filho amado, escutai-o.
E é por isso que Marcos tem a preocupação de nos apresentar os discípulos sempre unidos a Jesus, a escutá-lo. E além da escuta das pregações públicas, eles têm necessidade de aprofundar a palavra em casa, diz-nos também o Evangelho, ou seja, em comunidade, onde o Senhor ilumina as suas vidas. E quando deixam de escutar, as coisas começam a correr mal. Quando sobem a Jerusalém e começam a escutar-se aos seus projetos, àquilo que eles pretendem que Jesus vá fazer à Cidade Santa, deixam de escutar Jesus. E o seu discipulado começa a desmoronar, até que termina no debandar de todos na noite da paixão. Ora, a oração cristã define-se precisamente por isto. A oração cristã é a escuta de Jesus. Porque é através e em Jesus que o Pai nos fala. E é com Ele e por Ele que a nossa amizade com Deus vai evoluindo até ao ponto, como nos diz São Paulo, termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. São João, o Evangelho de São João, na última ceia, fala-nos de uma personagem que nunca tinha aparecido até então, que é o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. Em 14:23, apresenta-nos esta personagem misteriosa, sem nome, que depois a tradição identificou com São João, evangelista, o autor do Evangelho, e apresenta-nos esta personagem com esta expressão: estava reclinado sobre o peito de Jesus. E este gesto é um gesto tão importante que no final do Evangelho, quando se recorda novamente esta figura, em 21:20, identifica-se como aquele que na ceia estava reclinado sobre o peito de Jesus. Ou seja, trata-se de um gesto e de uma atitude tão importante que identifica a personagem. É aquele que se reclina sobre o peito de Jesus. Naturalmente que esta atitude remete-nos para a forma greco-romana de comer. Nós estamos muito habituados a ver a Última Ceia a partir da pintura do Leonardo da Vinci. Não é? Então imaginamos sempre a Última Ceia com os apóstolos todos sentadinhos na montra, prontos para a fotografia. Lá ao fundo, Jesus no meio, e depois o discípulo João com a cabeça inclinada sobre o peito de Jesus. Isto era a forma como se comia no Renascimento. No tempo de Jesus não se comia assim. Comia-se apoiados num braço e com a outra mão levando a comida à boca. Ou seja, as pessoas estavam muitas vezes de costas umas para as outras. Para poder falar com Jesus, o discípulo amado teve que se reclinar sobre o seu peito para poder dialogar com ele. Era uma atitude física, mas uma atitude em que o autor do Evangelho viu algo de muito mais profundo. Viu uma comunhão de vida, viu uma intimidade de discipulado que identificou aquela personagem. De facto, na noite da paixão todos debandam, apenas ele fica. E junto à cruz, com Maria, apenas ele está. É o discípulo fiel. E a sua fidelidade vem precisamente por esta sintonia, sobre este reclinar-se sobre o coração do Senhor, para escutar não apenas o que Jesus diz, mas o palpitar do seu coração. Há qualquer coisa que não dá resto zero na vida de um cristão que não sente esta necessidade de ouvir o palpitar do coração do Senhor. Salomão, muito novinho, o grande rei Salomão, muito novinho, David morreu, seu pai, ele sobe ao trono e sente-se ainda, é consciente, sente-se muito novo e muito impreparado. E sobe ao santuário de Gabaon, num episódio que nos é relatado na 1 Reis, capítulo 3, versículo 9.
E em sonhos Deus diz-lhe: pede-me o que quiseres. Eu gosto muito deste episódio porque se nos acontecesse a nós, o que é que nos viria imediatamente à cabeça? Pede-me o que quiseres. É uma pergunta retórica, cada um saberá aquilo que pediria. Mas Salomão tem uma expressão tão bonita. Pede-lhe em hebraico um leve shomea. Significa, às vezes é traduzido por um coração sábio, um coração inteligente. Mas leve shomea significa um coração escutante. Um coração que escute. Deus fica tão contente, tão contente. É um episódio muito bonito este. Não deve estar habituado a que as pessoas lhe peçam isso. Não é? Fica tão contente que lhe diz, então, porque terás um coração que escuta, toda a tua vida será iluminada a partir dessa sabedoria que receberás precisamente porque és capaz de escutar. Ora, queridos amigos, isto vai contra tudo aquilo a que estamos habituados. Nós estamos habituados a que a oração seja um debitar de fórmulas e de palavras. Quantas vezes as pessoas me dizem, Senhor Padre, eu não sei rezar. Porquê? Porque não sabem as fórmulas. Ora, o que a Bíblia nos diz é que a oração não é uma questão de falar, mas uma questão de escutar. Isto é que é o típico da oração cristã. E por isso é que o Pai, no momento do batismo e no momento da transfiguração de Jesus, diz aos discípulos e diz-nos a nós, este é o meu Filho amado, escutai-o. O silêncio de Deus, de que tantas vezes nos queixamos, é quantas vezes a impossibilidade que Deus tem de nos falar. Porque mesmo quando rezamos, falamos mais do que escutamos. O Senhor adverte-nos em Mateus 6:7. Não sejais como os pagãos, que pensam que por usarem muitas palavras serão atendidos. De facto, quando nos perguntam qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, a nossa resposta é logo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é interessante que este mandamento é antecedido de um outro imperativo. Os mandamentos são expressos no modo imperativo. E começa assim: escuta, Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus. É o segundo mandamento. O primeiro mandamento é precisamente: escuta, Israel. A oração da escuta é imprescindível para a realização do discernimento. Porque é o ato, diz-nos Enzo Bianchi, num livro que ele escreveu aos presbíteros, o discernimento é o ato que na oração deveria unir a vontade de Deus, manifestada no nosso coração pelo Espírito Santo, com o nosso pensamento. Em hebraico, o termo que define a oração é o termo tefilá, que significa julgamento. A oração em hebraico significa julgamento. Porquê? Porque a oração é a possibilidade de eu poder julgar com Deus, de realizar um discernimento sobre a minha vida, sobre a minha relação com os outros, sobre as minhas relações pessoais e sobre a minha relação com o Senhor. Sem a oração da escuta, é impossível sermos discípulos de Jesus. É impossível sermos fiéis ao Senhor e, portanto, à nossa vocação batismal. E quando deixamos de escutar, começamos a viver de acordo com os nossos critérios, desligados da vontade e do projeto de Deus, da nossa vocação. Ora, a oração da escuta faz sobretudo pela leitura orante da palavra de Deus. O que eu tenho aqui na mão é um livro, não é a palavra de Deus.
Isto são letras, palavras. Tenho aqui 4 evangelhos e os salmos. Mas só se torna palavra de Deus quando o Espírito Santo me conduz estas letras ao coração e me faz lê-las e interpretá-las como a palavra de Deus para mim. O mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos é o único que me pode, como diz Paulo, fazer passar da letra morta à vida, à palavra vivificante. No Crisma, nós não recebemos apenas o dom do Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo em pessoa. E por isso o Senhor Bispo, quando nos crismou, disse: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E é esse Espírito Santo em nós que nos guia. Há uma imagem muito bonita que nos ajuda talvez a entender. O Espírito Santo é como o guia de um grande museu. Nós podemos ir a um museu, olhar para as peças, olhar para a Bíblia e dizer que livro tão interessante, que expressão tão bonita. Mas se tivermos no museu um guia que nos vá fazendo saborear as peças, então a gente olha para elas de outra maneira, saboreia-as de outra maneira e retém-nas de outra maneira. Ora, o Espírito Santo é aquele que nos conduz através das letras para que elas se transformem em palavra do Senhor para mim. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E é por isso que na Eucaristia, depois de ouvirmos, e só depois de ouvirmos e de acolhermos, é que o leitor diz palavra do Senhor. E nós concordamos e respondemos, graças a Deus. Ora, é o Espírito Santo, por outras palavras, eu já me estou a estender um bocadinho, não? Não, era 20 minutos, meia hora, eu estou um bocado descuidado com a hora, eu peço desculpa, mas isto já é defeito, já é feitio. Pode estar à vontade, Sr. Padre Mário, pode estar à vontade, não se preocupe com o tempo, eu acho que estamos todos deliciados a ouvi-lo. Ok, então mais um bocadinho e depois termino para podermos conversar. Então, é o Espírito Santo que transforma a lécio, a leitura, em lécio divina. Ou seja, uma leitura a partir não de mim, mas de Deus. Por isso, das muitas experiências que encontramos na Bíblia, gostava de evocar a de Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Diz-nos o texto sagrado que Moisés se encontrava no deserto a apacentar o rebanho e a refletir nos seus problemas. É um texto conhecido. De repente, vê uma sarça que arde e que não se consome. Moisés poderia ter olhado para aquela sarça e dizer assim, olha que grande calor que está no deserto, que até a sarça pegou fogo, e ia à vida dele. Ora, Moisés não procurou uma explicação apressada para aquilo que estava a viver. Essa explicação seria interior, a partir dele, e precipitada. A partir de si e não a partir do fenómeno. Eu diria assim, perante o sentido literal, o texto, a sarça não se consome, Moisés procura o seu sentido espiritual. Por que é que ela não se consome? E não a partir dos seus preconceitos, das suas já justificações e das suas formatações. Que às vezes acontece isto. Nós já temos resposta para as coisas. Olhamos e aplicamos-lhes os nossos pré-conceitos. Moisés procura a explicação a partir do fenómeno. Disse consigo, vou adentrar-me para ver, para observar, para procurar a explicação não a partir de mim, mas a partir do fenómeno. Ora, ao mesmo tempo, isto permite-lhe deixar de pensar nos seus problemas, abrindo-se a outra realidade, a presença de Deus. O mesmo pode acontecer-nos quando nos aproximamos da presença de Deus na palavra. Procurar uma explicação da palavra a partir de nós próprios.
girando à volta de nós mesmos, ou então, como Moisés, adentrarmos-nos, aproximando-nos da palavra e deixando que seja ela a explicar-se e a explicar-me. Isto muda tudo. A nossa primeira tentação é explicar a palavra. Lemos e nós é que a explicamos. Ora, a experiência de Moisés é outra e a oração cristã é outra. É deixar que seja a palavra a explicar-se a ela, para depois me poder explicar-me a mim. Mas para isto é preciso tempo. De facto, perante a palavra de Deus, pode acontecer-nos o mesmo que com as pessoas angustiadas. As pessoas angustiadas repetem uma vez e outra o disco. Não são capazes de escutar. Ouvem as palavras dos outros, mas filtram-nas imediatamente, pensando em si próprias. E a gente consegue perceber isto tão bem nos nossos diálogos. São pessoas incapazes de um verdadeiro diálogo. Falam com o amigo, com o psicólogo, com o sacerdote, mas depois falam com este sacerdote e se este não chega, vão à procura de outro. Falam porque têm a necessidade de falar e não porque queiram escutar. Há uma necessidade compulsiva hoje em dia de falar e uma grande incapacidade de escutar. Ora, para que a palavra de Deus me fale, é preciso que, como Moisés, eu me disponha a descalçar as sandálias. Que esteja disposto a escutar algo que não seja o eco das minhas opiniões, das respostas formatadas que já tenho para as diferentes circunstâncias. Este era o mal dos fariseus. E é por isso que Jesus não conseguia dialogar com eles, porque eles já tinham respostas formatadas para tudo aquilo que Jesus pudesse dizer. Ora, para que nós possamos entender o que Deus nos diz através da Bíblia, ou seja, para que as letras se transformem em palavra de Deus, é preciso o estudo. Porque a Bíblia foi escrita numa mentalidade muito diferente da nossa. Uma mentalidade oriental e num tempo muito distante do nosso. A sua linguagem é uma linguagem muito diversa daquela a que estamos habituados. Nós, por formação, estamos habituados à linguagem descritiva. O racionalismo e o iluminismo formatou-nos. E pelos nossos estudos estamos habituados à linguagem informativa, descritiva. Ora, a linguagem oriental, através da qual Deus fala e falou àquele povo, é uma linguagem sobretudo evocativa, simbólica, significativa. Uma linguagem que não descreve, mas que evoca. Vamos dar este exemplo. Vamos imaginar que um chinês e um português veem um pano verde e vermelho. Um chinês faz uma descrição. Aquilo é um pano verde e vermelho. Para um português, esta linguagem descritiva não diz nada. Imediatamente, aquele pano se torna um símbolo que evoca sentimentos, experiências, saudade, cultura. Porquê? Porque evoca a nossa pátria, lembra a bandeira portuguesa. Ora, para podermos perceber o que é que Deus nos quer dizer através da Bíblia, em primeiro lugar temos que a conhecer a linguagem, a sua forma de se expressar, para depois então podermos perceber aquilo. Primeiro entender o que é que a Bíblia diz, para depois podermos entender o que é que Deus nos quer dizer através dela. E por isso é tão bonito quando São Paulo, ao despedir-se dos responsáveis das comunidades em Éfeso, em Atos 20, 32, diz assim: encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. É tão bonito isto. São Paulo não diz, encomendo-vos a palavra. Dou-vos o encargo da palavra.
Diz o contrário. Encomendo-vos a vós à palavra de Deus. Para que seja a palavra de Deus a iluminar-vos, a guiar-vos e a formar-vos. De facto, a palavra de Deus, quando a palavra se torna palavra de Deus, tem um poder imenso. Como é que Deus cria no livro do Gênesis? Recordam-se? E Deus disse: faça-se luz. E a luz aconteceu. Ou seja, Deus cria através do poder da sua palavra. Jesus cura, faz exorcismos através do poder da sua palavra. É uma palavra que, quando é pronunciada e acolhida, é de tal forma poderosa que transforma a vida. E por isso, a necessidade da Lécio Divina. Maria, a mãe de Jesus, quando visita a prima Isabel, e a prima Isabel lhe diz: bendita é aquela que acreditou em tudo o que lhe foi dito da parte do Senhor. Maria tem um cântico muito bonito, que é o chamado Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E depois continua. E este cântico de Maria é um tapete tecido de frases do Antigo Testamento. O que é que isto significa? Que Nossa Senhora está habituada a olhar para a vida a partir da palavra de Deus, a iluminar os acontecimentos da sua vida a partir desta palavra, com a qual ela tem uma intimidade tão grande que lhe brota espontaneamente, que lhe vem espontaneamente à boca, quando quer de facto iluminar, por exemplo, este acontecimento que agora vive. Com Jesus a mesma coisa. Recordemos o episódio das tentações de Jesus. Quando o demónio lhe aparece e lhe diz: dar-te-ei tudo isto, Jesus responde-lhe como? Às tentações. Sempre com a palavra de Deus. Está escrito. É assim que começa a resposta de Jesus. Está escrito. Está escrito onde? Na Bíblia, na Sagrada Escritura. De tal forma isto transfigura a vida e a pessoa, que quando Maria visita a prima Isabel, diz-nos o texto, diz-nos a própria Isabel no texto: quando chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. João Batista. O que é que Maria lhe disse? Não sabemos. O que sabemos, isso sim, é que a saudação, as suas palavras, a forma como ela fala, está cheia da presença de Jesus. As palavras de Maria respiram a presença de Jesus, porque ela está habituada a meditar, a saborear, a acolher Jesus, ainda antes de o fazer num seio, no seu coração. Ora, e termino, a oração tem esta grande finalidade: fazer-nos pensar e falar com a palavra de Deus. E a meditação também. Para não nos ouvirmos a nós próprios, mas ouvirmos Deus que nos fala a nós, isso sim. A oração sintoniza-nos de tal forma com a presença de Deus na sua palavra, que ela ilumina e torna-se resposta para as diferentes circunstâncias, situações da nossa vida. Na nossa vida de oração, ser discípulo de Jesus significa deixar que seja Deus, através da sua palavra, a iluminar a nossa vida, a guiá-la e a transfigurá-la. Esta é a grande finalidade da oração. Escutar, para que, escutando, possamos iluminar-nos e guiar-nos pela presença de Deus em nós através da sua palavra. Bem, podemos dizer que queremos um coração escutante, não é? Muito obrigada. Eu gostava de perguntar se alguém não vai poder ficar até ao final e quer fazer já alguma pergunta. Avançamos com alguma pergunta curta ou duas. Se puderem deixar para depois, vamos nesta embalagem e vamos escutar.
o silêncio. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Gilda, pode ser? É Valdir, do Brasil. Olá Valdir, como está? Bem-vindo. Padre, eu estava pensando aqui na palavra, me veio a passagem de São João, no Evangelho, que ele diz, a palavra se fez carne. Essa palavra está dentro do contexto que o senhor falou agora? Completamente. A palavra fez-se carne e estabeleceu a sua tenda entre nós. Precisamente agora já não é através de um templo, nem da tenda, que Deus se encontra com o homem, mas através do seu próprio Filho, que se fez palavra, precisamente para que nós possamos entender com a nossa linguagem, porque não temos outra, o quanto Deus nos quer e a salvação que Ele nos quer oferecer. E, portanto, é exatamente isso. Mais alguma pergunta? Então eu acho que se calhar vamos adentrar-nos, não é, Sr. Padre? Então o convite para todos é para irmos agora à procura do sentido da palavra dentro do nosso coração, para que ela se torne a palavra de Deus em nós e possamos dar os frutos que só a palavra de Deus, os bons frutos que só a palavra de Deus nos pode levar a dar. A meditação cristã consiste, como já falei no início, em ficarmos em silêncio e procurarmos com toda a atenção ouvir a palavra de Deus. É claro que não a vamos ouvir de forma, entre aspas, física, não é? Mas ela vai ficar escrita no nosso coração. Nós vamos ser mais sábios se dermos este tempo para que a palavra entre em nós e seja Acho que perdemos a Gilda. Não. Eu não ouço. Pois. Ela estava com a ligação um bocadinho a quebrar às vezes e pode ser isso que aconteceu. Vamos ver se entretanto ela chega. Congelou a imagem dela. Sim. Vou esperar só aqui uns segundinhos para ver se ela sai e entra novamente. Que é o que deve estar a fazer neste momento. Já saiu. Bom, se não... Ela tinha dito que tu continuasses. Sim, é verdade. Mas pronto, como ela estava no pensamento dela, obviamente não é fácil continuar o pensamento. Oh, João, já cá estou, estás-me a ouvir? Ok, sim, já está. Sim, Gilda. Mas já não está outra vez. Pronto, então eu vou continuar. Sim, Gilda. João, então se calhar é melhor continuares. Estás-me a ouvir agora bem ou não? Agora estou, sim. Então pronto, então eu vou só dizer o seguinte: silêncio, quietude e simplicidade. São as três coisas importantes. O silêncio, logicamente, procurando um local também silencioso, procurando um tempo nosso para não pensarmos em mais nada, o silêncio da mente também, não é? E a quietude, estarmos o mais imóveis possível, também faz parte do próprio silêncio do corpo, não é? E a simplicidade. A simplicidade é o convite para não nos preocuparmos nem com as coisas que aconteceram até há bocadinho,
nem com as coisas que vão acontecer a partir do momento em que sairmos daqui. Estarmos apenas aqui e agora. São três coisas muito importantes e estarmos aqui para estarmos presentes para Deus. É só isto, dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero um coração escutante. E então pôr-nos quietinhos à escuta. E o Senhor vai nos dizer no nosso coração aquilo que cada um de nós tiver que ouvir e guardar. E, portanto, tal como quando vamos para a praia, apanhamos um banho de sol, ficamos ali a receber esse calorzinho, quando nós meditamos, nós procuramos receber a luz de Cristo, é uma luz que vem de dentro. E ficamos ali sossegadinhos a receber o Espírito Santo que Jesus coloca em nós. A meditação é este convite. É este convite para nos dispormos a receber o Espírito de Jesus em nós. João, podes continuar, por favor. Obrigado. Então, agora vou compartilhar a tela, a minha tela. Compartilhar. Já estão a ver a minha tela, certo? Ok. Certo, João, estamos a ver. Ok. Então, dando continuidade ao que a Gilda nos estava também a explicar, queria agora, portanto, nós vamos fazer uma oração inicial que eu vou depois passar na tela. Depois temos uma pequena música em que, durante o tempo dessa música, somos convidados a adotar uma postura que seja confortável, de preferência com as costas direitas, mas ao mesmo tempo confortável. Uma postura desperta, que nos traga, que nos faça estar no momento. Fechamos os olhos suavemente, deixamos a nossa respiração na sua cadência natural e silenciosamente, interiormente, quando depois a música acabar, vamos ouvir três sinos e entramos no período de silêncio. E a meditação é, durante esse período de silêncio, do seu início ao fim, somos convidados a recitar interiormente a palavra que nós sugerimos utilizar, a palavra Maranatha. Recitá-la com 4 sílabas, de igual comprimento. Maranatha. Do início ao fim da meditação. E é claro, normal que a nossa mente se vai distrair com preocupações, com memórias. Vamos, em alguns momentos, talvez estar impacientes, ou não, ou podemos estar tranquilos. Mas seja o que for que aconteça, e quando notamos que já não estamos na palavra, gentilmente voltamos à nossa palavra de oração. Maranatha. E é esse o convite que vos faço. Vou pedir à Fernanda Estrada, por favor, nos faça a oração, que nós podemos ir acompanhando à medida que vai sendo feita. João, só antes da oração, João, depois não te esqueças de retirar o compartilhamento da tela para podermos ter acesso às ferramentas, ok? Depois Okay. de ter... E se eu tirar o compartilhamento da tela, a música não sei se escuta. Não, a seguir à música. Sim, claro. Silêncio. Ok. Tá bem. Pai do céu, abre os nossos corações à presença silenciosa do Espírito do Teu Filho. Conduz-nos a esse silêncio misterioso onde o Teu amor é revelado a todos os que rezam. Maranatha. Vem, Senhor Jesus.
Gilda, por favor. Agora são perguntas, vamos abrir. Quero só partilhar que é absolutamente maravilhoso ver que 80 e tal pessoas ficaram a meditar e a saborear este silêncio de Deus. Muito bom, muito bom. Estão-me a ouvir, João? Portanto, então eu iria abrir agora o espaço a perguntas. Quem queira fazer perguntas pode avançar agora. Padre, essa tradução do Novo Testamento já está disponível agora na versão final ou ainda está, digamos, transitória? Ainda é transitório, precisamente para que as pessoas que vão lendo se possam pronunciar. Porque se é a palavra de Deus, tem que ser a palavra que nos fale, da parte de Deus. E por isso é importante que o povo de Deus também se pronuncie e sobre aspectos concretos. Esta expressão não se entende, porque naturalmente a palavra de Deus, a Bíblia, melhor dizendo, temos que respeitar a tradução, né? Não começar a traduzir de acordo com aquilo que nos parece a nós melhor, né? Porque senão deixa de ser palavra de Deus para ser palavra nossa e tradução nossa. Mas também não pode ser uma tradução de tal forma técnica que a Deus queira falar e não consegue porque está de tal forma literal que não é entendível. Por isso a ideia foi esta, e acho que é uma ideia muito bonita, pôr as pessoas todas a participar e a pronunciar-se sobre a tradução, para que depois, de facto, no final, possa, respeitando o espírito do texto naturalmente, possa ser também resultado da colaboração de muitos, daquilo que o Espírito Santo também diz, através daquele que lê, que escuta. Quando é que se prevê que seja editada a parte final? Eu espero que seja antes de eu ir para o lar. Mas não sabemos, não fazemos ideia, porque isto envolveu muita gente, depois é preciso fazer, como há muitos tradutores, naturalmente cada tradutor traduz de sua maneira, é preciso depois uniformizar para que a mesma palavra seja traduzida sempre da mesma maneira, para que quem não tem acesso ao grego, ao hebraico ou ao aramaico possa depois também entender que é sempre a mesma palavra que está no texto original. Mas vamos com calma, com serenidade, usando também o tempo de Deus, que é a eternidade. Sr. Padre, eu tenho uma pergunta, Padre Mário, e tem a ver justamente com as traduções. Há algumas poucas, mas algumas expressões que foram escritas, apesar do texto inicial ser escrito em grego, foram mantidas no aramaico. Será que nesta tradução vamos manter esse aramaico? E eu estou a falar precisamente da palavra maranata, não é? Que é uma palavra que aparece, só que em algumas traduções já não aparece o maranata, aparece o Vem Senhor Jesus. E a minha pergunta tem a ver com isto. Será que não era bom nós termos ainda essa referência comum, global, a todo o mundo, para que eu, quando falar com um chinês, possa dizer Maranata e ele saber exatamente o que eu estou a dizer? Esta é a minha pergunta. E o princípio desta tradução é aquilo, por exemplo, no grego, aquilo que o autor não traduziu do hebraico ou do aramaico, também não se traduz. Okay. Mas está a ver, isto gera depois sensibilidades diferentes. Por exemplo, há uma expressão que o autor bíblico, o evangelista, não traduziu, que é o Amen. Amen, Amen, lego humin. Que é isto. Amen, Amen, eu vos digo. Nós já nos habituámos a em verdade vos digo. Mas de facto não é isso que lá está. O autor não traduziu o Amen hebraico, manteve-o, porque é muito mais do que em verdade. E portanto nós também mantivemos nesta tradução, mas houve reação, porque as pessoas não estão habituadas. Portanto isto é sempre difícil, porque cada um tem a sua sensibilidade.
Mas o princípio é este. Quando o autor não traduziu, está lá Maranatá, então fica Maranatá. Está Ok. Amém, fica Amém. E assim. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Senhor Padre, desculpe eu fazer uma pergunta, é uma pergunta muito simples. Seria possível lembrar-me, porque não consegui escrever, a tenda do encontro é uma imagem muito bonita e creio que a tenda do encontro que é o nosso coração, foi assim que eu interpretei, e gostava de o ler outra vez e não consegui escrever no livro do Êxodo qual é a parte. É Êxodo 27, 21. 27, 21. E deixe-me só acrescentar mais um bocadinho. Se é uma tenda, a tenda realmente não tem uma porta muito forte. Não tem? Uma porta muito forte. Sim. Porque é que há dor quando se faz silêncio? Porquê? O que fazer para esta dor não acontecer? Como fazer? O que fazer? E porquê esta dor? Olha, quando nós nos aproximamos do Senhor, não somos outros, somos os mesmos. E quando Moisés se aproximava do Senhor, aproximava-se do Senhor com a sua história, com as suas alegrias, mas também com o peso da responsabilidade e com os sofrimentos que transportava. Mas vinha de lá com o rosto transfigurado. O encontro com o Senhor transfigurava-lhe a vida. E esta é a nossa grande riqueza. Deus não é um talismã que afasta de nós as dificuldades que a vida nos traz sempre. Agora nós temos uma grande riqueza que é, sabemos que temos uma tenda de encontro. Temos alguém que nos espera sempre e que apesar da fragilidade da porta e da fragilidade da tenda toda, né, está cheia da glória de Deus. Está cheia... Deixa eu botar aqui uma coisa qualquer, não sei o que é isto. Parecer a todos. Parecer a todos. Mas estão a ouvir, não é? Vamos. Sim. E essa é que é a nossa grande riqueza e o nosso grande conforto. Maria não foi por ter sido a mãe de Jesus que não passou pelo sofrimento que a vida e que a maldade e que a fragilidade humana traz. Agora a sua grande riqueza estava e a grande confiança em saber que não estava sozinho. E eu penso que essa é a nossa esperança e é também o nosso conforto. É que sabemos que nessa tenda vamos nos encontrar com alguém. E com alguém que nos consola, que nos fortalece, que nos anima e que nos diz uma palavra que para mim me diz tanto e que te repito tantas vezes: não tinhas medo, não estás sozinho. E isso é que nos vai transformando. Não transforma a vida, porque a vida vem sempre com estas dificuldades e com estes apertos. Agora transforma é de facto a nossa fraqueza e a nossa fragilidade, ajudando-nos também a termos outra força para podermos enfrentar de facto essas dores e esses sofrimentos que a vida nos vai trazendo. Oh, Padre Mário, está-me a ouvir? Estou sim, senhor. Muito boa noite. Gostei Olá. muito. Olá. Boa noite para Alvor. Boa noite. Durante esta meditação ocorreram 2 ou 3 pensamentos que achei muito interessantes, não tinha reparado no episódio da transfiguração de Jesus. Acabei por perceber que há um mandato claro de Deus para os discípulos, que é seguir Jesus. Sim. Mas para seguir Jesus é escutá-lo. Essa parte final da frase que sai da nuvem luminosa, não é? Sim. Essa palavra de facto é importantíssima, escutar. Nós estamos dificultados em escutar, eu pensei um bocado nisto, porque ouvi alguém dizer que quem não sabe calar não sabe escutar. E quem não sabe escutar não sabe rezar. E rezar é a única forma, penso eu, de nós nos confrontarmos com, ultrapassarmos um bocado a questão que ainda hoje, em termos de pandemia, também se põe, que é
uma espécie de ausência de Deus por vezes, uma dificuldade em perceber onde é que está Deus no meio deste sofrimento que por aqui anda. E rezando. O maior teólogo, penso que foi o maior teólogo do século XX, foi o Karl Rahner, uma vez confrontado por um jornalista sobre você continua a acreditar em Deus depois das guerras mundiais? Ele dizia, acredito porque rezo. E eu penso que o escutar é a relação essencial que nos une a Jesus, ao Senhor. Então, há uma pergunta, quase pergunta, mas eu tenho uma convicção, de qualquer maneira, que eu faria, que era, o escutar não precede o mandato de evangelizar. O escutar não está antes de partirmos para a missão. É uma questão. E outra questão, que eu calmo já, tem a ver com uma coisa que eu sei, você gosta muito do livro do Apocalipse, eu também gosto. E até estava à espera que você já tivesse escrito alguma coisa sobre o livro do Apocalipse e publicado. Ocorreu-me também nesta meditação, ocorreu-me uma frase do Apocalipse que eu cito de memória, depois corrijo-me. Como é que é? Se alguém... Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, peço, estou a citar bem, entrarei em sua casa e serei com ele. Isto é espantoso. É muito bonita esta frase. E o escutar, vem mesmo a bater aqui, nesta frasezinha, é que o Senhor está à nossa porta do nosso coração, evidentemente. Vocês concordam com o que eu estou a dizer e veja lá se escreve alguma coisa sobre o Apocalipse. Obrigado. Não, em relação ao que estava a dizer, o chamamento dos 12, quando Jesus chama os 12, é muito parecido no capítulo 3 de São Marcos. Diz assim: subiu então para o monte e chamou a si aqueles que ele queria e foram ter com ele. Constituiu 12, aos quais também chamou apóstolos para, aqui são as finalidades do chamamento. Primeira finalidade, para estarem com ele. Jesus não chamou os 12 para os enviar. A primeira finalidade do chamamento é para que estivessem com ele. E então depois, para os enviar a proclamar e tendo autoridade para expulsar os demónios. Ou seja, o primeiro chamamento de Jesus e o chamamento fundamental é a intimidade. É para que estivessem com ele, para que o conhecessem, para que o ouvissem, para que o escutassem. Quem não escuta não conhece. Quem não escuta já tem respostas pré-formatadas para tudo. Eu costumo dizer isso, acho que quem é professor tem esta experiência. Nós temos alunos que nos fazem perguntas, não é para saber as respostas, é para nós sabermos que eles sabem fazer perguntas. Ou seja, não é para terem a oportunidade de aprender mais alguma coisa, mas é sobretudo para mostrarem ao professor que sabem alguma. E então não querem saber a resposta, querem é fazer a pergunta. E acontece-nos muitas vezes também isso connosco, não é? É dizer que, de facto, o Senhor fala-nos, mas nós já temos resposta para as coisas. E por isso, o primeiro chamamento do Senhor é para estar com Ele. E estar com Ele significa acompanhá-lo em todas as circunstâncias. Eu costumo dizer isto muitas vezes porque é assim que acredito e é assim que acho. Jesus não quer um clube de fãs. A gente às vezes faz do cristianismo uma espécie de um clube de admiradores de Jesus. Então reunimos-nos para fazer umas coisas, para ter uns gestos, para realizarmos um culto, mas o Senhor não quer um clube de fãs, o Senhor quer é discípulos. E por isso o chamamento dele e a nossa fé cristã é uma relação de intimidade com o Senhor. E naturalmente que isto significa sentarmos-nos como os discípulos primeiros para o escutar, porque só assim é que podemos ir sendo moldados à sua imagem e à sua semelhança. Que é normalmente, peço desculpa já agora, acrescento mais qualquer coisa, o contrário da nossa oração, para voltarmos ao nosso tema. Nós normalmente, quando rezamos, é para convencermos Deus a moldar-se a nós. E vocês vejam como, inclusivamente, muitas vezes até há negócio nisto. Senhor, se tu me deres aquilo que eu te peço, eu dou-te não sei o quê, umas velas, umas coisas quaisquer. Isto é uma oração pagã.
Isto era o que faziam os pagãos, ofereciam sacrifícios para tentar convencer os deuses a mudar de opinião, a mudar o fado, a mudar o destino. A oração cristã é exatamente o contrário. Não é querer que Deus se molde segundo os nossos projetos, mas é termos esta humildade e este desejo de nos moldarmos segundo o projeto de Deus. E então deixamos de dizer muitas palavras para tentar convencer Deus a vir ao nosso encontro, mas começamos a escutar muito mais para nos ajudarmos a nós próprios, pela força do Espírito, a irmos ao encontro de Deus. Portanto, a escuta é naturalmente a base de qualquer relação. Não há ninguém que seja amigo de outra pessoa se estão a escutar, não a conhece. A escuta é a base de qualquer relação e, naturalmente, sobretudo, da nossa relação com Deus. Por isso, essa frase tão bonita do Apocalipse: eu estou à porta e chamo, falo. Se alguém me abrir a porta, então entrarei. Deus nunca arromba a porta. Respeita sempre a nossa liberdade. Mas se lhe abrirmos a porta, ele entra, e nessa expressão tão bonita de sentar-se à mesa, que significa farei comunhão, intimidade, estabelecerei uma relação de intimidade com ele. Desculpem lá, eu falo muito. Sabe que a Sofia de Melbrana não era cristã, no sentido é que nós somos. A grande poetisa Sofia escreveu um poema sobre o silêncio na catedral. E os primeiros 2 versos dizem qualquer coisa parecida com isso, eu não lembro das palavras exatas, mas é: entrei na catedral, e ouvi, não sei se o silêncio, se Deus. Mais perguntas? Ninguém quer fazer mais perguntas? Façam o favor de aproveitar a oportunidade que temos de estar com o Padre Mário Simões. Não é Simões. Sousa. Sousa! Desculpe. Não, isso não tem importância nenhuma. Hilda, já Sim. que eu estou longe, Olá. eu vou abusar hoje. Sim, Posso Valdir. fazer mais uma pergunta? Pode, Valdir. Seu Padre, o Valdir é o nosso companheiro do Brasil. Bem. Ele já fez uma pergunta e ainda tem mais uma. Todas, Valdir, força. Não, eu achei muito bonito e significativa a expressão quando ele diz encostar a cabeça no peito de Jesus, o coração, né? Bater o coração de Jesus. Então, nós, no sentir o palpitar, a gente traduz, sente que é a vida, né? A vida. Então, não é um Deus morto, um Deus vivo que continua hoje a palpitar, né? E que esse coração palpita dentro de nós também, né? Mas talvez seja redundante outra pergunta na sequência, Gilda, para nós e Padre que meditamos fazer essa pergunta, mas nos dias de hoje, com todo esse barulho, esses ruídos, esses medos, essas preocupações, essas tensões, como poderemos ouvir Jesus? É isso. Eu ouvi, em parte, a ligação não está muito boa, mas penso que percebi. Eu penso que nos faz falta, e por isso também este grupo que vocês encontraram, faz-nos falta encontrar as tendas do encontro. Precisamos de espaços, seja exteriores, seja interiores. Moisés também guiava o povo, Deus estava presente em todas as circunstâncias do povo, mas precisava de um espaço especial para se poder encontrar com o Senhor, melhor dizendo, para o poder ouvir. Sem silêncio não se escuta. Sem silêncio, escutamo-nos. E às vezes mesmo no silêncio, e vocês devem ter esta experiência, porque todos nós a temos, quando queremos rezar, estamos a pôr na boca de Deus aquilo que nós pensamos. E ouvimos-nos a nós próprios. E por isso este gesto tão bonito de colocar a cabeça no coração de Jesus.
de ouvir o palpitar, ou seja, a vida íntima do Senhor, precisamente para deixarmos de nos ouvir a nós próprios. E para isto também é preciso fazer caminho, e vocês sabem disso, não é? Não se começa a fazer meditação de um dia para o outro, é preciso fazer de facto um caminho, mas conforme se vai fazendo este caminho, pronto, este é o vosso caminho, outros terão outra tenda do encontro, não é? Graças a Deus há muitas maneiras do Senhor se fazer ouvir, mas o importante é sobretudo isso, termos a nossa tenda do encontro, ou seja, esse espaço onde o Senhor se encontra connosco e não apenas nós nos encontramos com Ele. Essa parte nós chamamos a simplicidade, o deixarmos, o largarmos as várias coisas que são o que nós somos, não é? E largar também aquela lista de compras que a gente leva de pedidos para Deus. Quero isto para a minha mãe, quero aquilo para a minha sobrinha, para o meu filho, etc. E procurar mais o encontro do que... E que Deus faça o que achar por bem. Mas para isso é um trabalho grande. Chamamos a isso simplicidade. Esse largar, esse deixar ir dessas coisas todas, mas é um grande trabalho que tentamos fazer com humildade, mas é um caminho que tentamos fazer aqui na comunidade. Mais perguntas? João, não te estou a ver, queres fazer alguma pergunta? Não, em especial, tenho o privilégio também de ouvir o Padre Mário muitas vezes, não é? Não tenho nenhuma pergunta em especial, teria muitas, mas vou escutar apenas. Vou escutar apenas. Bem, façam mais perguntas, por favor. João, estás a controlar em termos das horas, não é? Estamos à vontade. Estamos à vontade, já não estamos à vontadinha, não é? Não, mas estamos bem. Mas ainda okay. ainda temos. Tá, ok. Isto porque, já agora explicar isto, porque depois a sala tem outras marcações. Isto são salas, portanto, da comunidade, a sala do Zoom, e portanto temos que gerir também aqui as outras agendas. Sim, mas ainda estamos à vontade. Se podemos aproveitar mais perguntas. Então, ninguém quer... Sim. Se me permitem, eu ia fazer mais uma pequena intervenção, fazendo mesmo uma pergunta, ou duas, em termos muito concretos. Em termos pastorais, ao Padre Mário, em termos pastorais, as paróquias, eu sei que em Portimão existem, eu também faço parte de um grupo aqui em Alvor, fazemos a Lécio Divina. Não acha que as paróquias deviam apostar mais? É evidente que a Eucaristia é o centro da vida cristã, é daí que nós partimos para o resto. Mas não chega para, neste tempo de escuta, a Lécio Divina, e o Padre Mário referiu isso de passagem, é muito importante. Eu acho que as paróquias deviam, não sei se acha, sim, deviam apostar mais e fazer formação mesmo a este nível. E que é um instrumento excelente para experimentar a escuta da palavra. E outro aspecto, é difícil, eu sei que é difícil de concretizar nas paróquias que temos, mas os retiros, os antigos retiros, nós quando éramos jovens fazíamos muitos retiros, nomeadamente aqui no Algarve, eu lembro que havia malta nova, malta adolescente, havia muitos retiros em São Lourenço de Palmeiral. Eu acho que fazia falta espaços desses nas paróquias, porque as paróquias têm uma vida muito superficial, a maior parte dos casos. Não estou a fazer nenhum juízo concreto sobre nenhuma,
mas é daquilo que conheço um pouco, é uma vida demasiado superficial, porque são as missas vividas, sabe-se lá como, e pouco mais. Isso depende também da exigência de cada pessoa. Graças a Deus, eu penso que a nível nacional e a nível regional, a nível do Algarve, nós agora não, porque estamos em situação extraordinária, mas temos, por exemplo, a possibilidade, quem quiser, de fazer retiro, porque retiros há todos os fins de semana na casa de São Lourenço do Palmeiral, com o grupo dos padres jesuítas. Portanto, neste momento até temos, para quem quer uma vida espiritual um bocadinho mais intensa, mais exigente, temos essa possibilidade. A nível das paróquias, pois eu acredito que de facto concordo consigo, quer dizer, se o conhecimento do Senhor e da vontade de Deus e do projeto que Deus tem para nós passa pela escuta da palavra, se não houver grupos de escuta, ou seja, em que se habituem a ler a vida a partir da palavra de Deus, pois naturalmente isso será muito difícil. E os grupos de Lécio Divina são importantes, sobretudo, para ensinar como se faz Lécio Divina, porque é preciso saber ler o texto bíblico, como vos dizia há pouco, para nós não aplicarmos ao texto aquilo que nós queremos, porque é uma das grandes tentações que nós temos, é ler o texto e dizermos, o texto diz isto. Não. Primeiro saber o que é que o texto diz, para depois então o que é que Deus me quer dizer a mim através do texto. E para isto são muito importantes os grupos de Lécio Divina, porque a Lécio Divina tem uma metodologia própria, como a meditação cristã também tem uma metodologia própria, e é preciso conhecê-la para podermos usufruir dela. Precisamente o método é para nos ajudar a penetrar no sentido profundo das coisas. Eu concordo plenamente, na Matriz de Portimão, pois há vários grupos de Lécio Divina, e seria bom que eles acontecessem um bocadinho por todo o lado. Padre Mário Sousa, uma das coisas que a nossa comunidade, já agora aproveito para partilhar consigo e com as pessoas, que a nossa comunidade tem, é um grupo de oblatos, que estão ligados à comunidade em primeiro lugar e depois ao mosteiro beneditino de Monte Oliveto. E esses oblatos, além de fazerem a meditação 2 vezes por dia, não é? Fazem também 2 ou mais, também depende um bocadinho, não é? Fazem também a Lécio Divina, é uma das opções de crescimento que a nossa comunidade dá. São esta dos oblatos da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E por isso nós também temos todo o interesse em conhecer mais e saber mais sobre a Lécio Divina. E se nos quiser vir outro dia falar e desenvolver um bocadinho mais alguns aspectos que considere importantes e que queira partilhar connosco, nós teremos todo o gosto em 1 ou 2 ou 3 sessões, e isso depois logo nos dirá o que é que acha melhor. Até podemos fazer uma coisa que não seja propriamente estas conferências, seja só Lécio Divina. Era uma ajuda preciosa que nos poderia dar. Depois combinamos então isso. Eu tenho um livrinho, não estou aqui a fazer publicidade, que acho isso detestável, mas tinha um livrinho, porque a Lécio Divina aprende-se fazendo. É preciso sabermos os passos da Lécio Divina, mas sobretudo aprende-se fazendo. E para uma Lécio Divina bem feita, em primeiro lugar é preciso estudarmos o texto, ou seja, o que é que o texto diz. Isso é muito importante, porque se este primeiro passo não for feito, depois nós vamos dizer ao texto aquilo que a gente entende. Isto é muito importante. E há um livrinho, que escrevi um livrinho precisamente para na altura ajudar também as pessoas na paróquia a começar a fazer Lécio Divina, que é Os Encontros de Jesus no Evangelho de São João, que é das Paulinas. Está na 3ª edição, mas eu penso que ainda existe. Precisamente a Lécio Divina está feita para ajudar quem não a conhece a introduzir. Depois o ideal é que cada pessoa comece a fazer por si, né? Mas num primeiro momento, exatamente, quem é que pôs isso?
Tu, João. Tu, João. Precisamente para que a pessoa perceba como se faz. Também, se quiserem, na minha página de Facebook, PE Mário Sousa, está uma Lécio Divina que eu fiz aos catequistas aqui há uns anos, a nível do Encontro Nacional. É uma hora. É uma hora de escuta, né? Portanto, se quiserem, podem. Não vos posso aceitar como amigos, porque lá já não há hipóteses, porque já estão aos 5.000. Mas é possível. Seguidores. Podemos ser exatamente. Não, aí está aberto, aquilo está sempre aberto, portanto, para poder entender como se faz a Lécio. E pronto, e depois em relação ao resto, sim, a gente depois mais tarde pode Tá bom, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Padre Mário, ainda não tive o prazer de conhecer, mas espero um dia ter. Queria só perguntar, o meu nome é Catarina, esta situação toda pandémica e alarmante em todo o mundo, queria que falasse um pouco se sente que isto é um convite ao retiro, porque apesar das pessoas terem voltado para as suas casas, muitas delas encontram ainda mais ruído. Será que isto não é uma aceleração que está a acontecer dentro de cada um, ou para alguns, ou para a maior parte? Eu vou colocar aqui talvez para a maior parte das pessoas, ou para muitas pessoas que estão ainda muito no ativo e que a força natural delas seria o fazer e o acontecer na vida, e estão quase a lutar contra a sua própria natureza, que é ficarem sossegados e realmente encontrar ainda mais ruído nas suas vidas, porque acabam por ter ainda mais, e será que isso não está a levar para outros lados, para outras buscas? Eu acredito que a pessoa regressando a casa leva para casa aquilo que tem. E, portanto, se tem profundidade, leva profundidade, se tem agitação, leva agitação. Naturalmente que quando vocês começaram a fazer meditação, aconteceu se calhar aquilo que aconteceu a algumas pessoas hoje, que não estão habituadas, que é, chegam a um determinado momento, os primeiros momentos, sim senhor, depois chega a um determinado momento que começa a haver uma certa agitação interior, porque não se está habituado a fazê-lo, e acontece-nos isso depois também na vida. Eu penso que a todos nós aconteceu-nos isso num primeiro momento. Estamos todos muito habituados à agitação, a maior parte de nós. Os dias não chegam para os projetos e para o que gostamos de fazer, e de repente vemos-nos com tempo a mais. Eu não sei se é com tempo a mais, porque às vezes chega ao fim do dia e mesmo assim, mas pronto. Mas pelo menos sinto que neste momento tenho tempo para o essencial. Tempo de qualidade. Não quer dizer que não o tivesse, mas tempo de qualidade. Agora, naturalmente que na nossa vida interior, na nossa vida espiritual, se a temos, isto é uma oportunidade para a aprofundarmos. Se não a temos, o silêncio torna-se um grande vazio. E o vazio é assustador. Quando nos metemos em silêncio, seja aqui nestes encontros, seja na vida, ou de facto temos a possibilidade de encontrar aquilo que nos preenche a vida, ou se não o encontramos, ficamos com esta sensação amarga de um grande vazio. E eu penso que isto é uma oportunidade. É um momento muito duro, todos nós sentimos este grande aperto, não é? Da incerteza, da nossa vida ter dado uma grande volta, de não sabermos o que é que vem para o futuro, mas eu penso que é uma oportunidade. Porque os momentos de crise são momentos de decisão. Aliás, crisis em grego significa julgamento. Ainda agora era o hebraico, até filá, agora é o grego. Significa julgamento, porque é nestes momentos que a gente se pergunta sobre o sentido da vida. E podem ser momentos muito importantes para darmos à nossa vida uma outra orientação. Porque, na maior parte das vezes, é a vida que nos leva. E a gente nem se apercebe. E nestes momentos somos convidados a retomarmos nós
a vida e sermos nós a levarmos a vida, de acordo com aquilo que de facto consideramos que é o essencial e para nós cristãos é de facto a presença de Deus. Eu não acredito, infelizmente, às vezes há cristãos que interpretam isto como um castigo, como uma repercussão de uma sociedade que se ausentou de Deus. Eu acho isso não é cristão, isso tem muito de paganismo. Deus e vocês, alguns que são pais e mães, qual de vós é que daria coisas más aos vossos filhos só para ver se os vossos filhos crescem e são capazes? Quer dizer, é a vida que nos traz estas coisas. Agora, isso sim, acredito que isto, como sempre Deus do mal, é capaz de tirar o bem e que isto pode ser um sinal que nos ajude a despertar para aquilo que é o essencial da vida, que nos faça pensar sobre a orientação dos nossos caminhos e sobre o fundamento que nos guia e que nos ancora à existência. A mim, tudo isto fez-me pensar. Tem-me feito pensar a nível pessoal, a nível comunitário, paroquial, a nível social, e que eu acho que não aconteceria se isto não tivesse acontecido. A mim ajudou-me a recentrar um bocado a vida, porque tive tempo para o fazer, tempo de qualidade, volto a dizer. E de facto, apesar deste confinamento, acaba, penso eu, por ser uma oportunidade para a gente alavancar a vida. Ou não. Porque também há muita gente a entrar em desespero e em angústia. Porque se está a descobrir vazia. Então, em vez de ser um convite à angústia e ao desespero, eu gostava tanto, e peço ao Senhor para mim e para todos, que fosse o momento de, então se é assim, vamos recentrá-la. Vamos encontrar de novo o caminho, como dizia ainda há pouco a nossa moderadora. Esse caminho que tem um princípio e que tem um horizonte. Depende de como a gente de facto viver este momento. Pode ser um momento de desgraça, infelizmente para muita gente é. Mas pode ser também um momento de graça, ou seja, de transformação da vida. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se não, aproveito para agradecer mais uma vez. Padre Mário, foi um momento de graça para todos. Como comunidade e como pessoas que procuram escutar o Senhor no seu coração, penso que saímos com um bocadinho mais de orientação, se é que assim se pode dizer. Foram preciosas as suas palavras e enfim, quando achar que pode vir partilhar de novo connosco, já sabe, esta nossa possibilidade de nos encontrarmos tem transformado e tem ajudado muitas pessoas que nesta fase justamente se sentem um bocadinho mais sozinhas ou mais à toa, digamos assim. Temos tentado chegar com a mensagem de Deus e sempre que conseguir e tiver vontade, venha estar connosco. Quero agradecer a todos a vossa presença. É maravilhoso ver tantas pessoas terem ficado até agora, tantas perguntas. Continuem a vir, continuem. Nós vamos colocar depois o vídeo disponível, não é já, porque
os nossos meios técnicos também não são assim muitos, mas faremos o possível para ser o mais breve possível. Eu iria pedir ao Sr. Padre Mário para nos dar uma bênção e vou perguntar ao João se quer dizer alguma coisa ou fazer algum comentário ou pergunta ou acrescentar alguma coisa. Não, só reforçar o agradecimento, Gilda, ao Padre Mário e também, e permitam-me também que dê aqui um agradecimento especial à comunidade aqui de Portimão, que foi com muita satisfação também que os vi cá hoje. E pronto, agora vamos continuar a fazer caminho, todos juntos. Obrigado, Gilda. Obrigada, João. Sr. Padre, então, se puder dar-nos a bênção final, estamos a escutá-lo. Okay. Que o Senhor nos guarde e que nos conduza nestes tempos de incerteza, mas também em tempos em que, perdendo as nossas seguranças, somos chamados a confiar. Confiamos em Deus que nunca nos abandona, que está sempre ao nosso lado, e peçamos-lhe sim a graça de nunca abandonarmos nós a Ele. Que o Senhor vos guarde, que vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor vos guarde. Obrigado. E depois logo combinamos, Padre Mário, os próximos capítulos. Está bem. Ok.